Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o cão que lê. Tá quentinho. E o cão leu A Psicologia das Multidões de Gustavo Le Bon. Por muitas partes aqui, não quero que fique um vídeo chato, nem longo, nem muito menos que seja uma aula. Então eu vou dar uma introdução em quem foi Le Bon, vou mencionar, obviamente que sim, o Freud, e vou falar como este livro é dividido e por que você deve lê-lo. Primeiro que assim, ele é, vamos lá, aqui, por muitas partes, porque tudo que está acontecendo, eu não quero comentar de tudo que está acontecendo, eu estou me segurando para me ater só a este livrinho, que é um livraço, e que sim, ele foi o Le Bon, conhecido durante muitos anos, inclusive por esta que vos fala, através da obra Psicologia, agora está trazido como das massas, Psicologia do Eu, no volume, para quem tem a coleção completa do Freud, no 18º volume. Antigamente, esta edição, não quero também confundir, mas só para vocês terem o contexto de quem foi Le Bon. Aí você vai falar, Samantha, não tem obra completa, vende esses volumes, que essa aqui faz parte da coleção, mas eles vendem avulsos hoje em dia por várias não, tem umas, acho que é a Companhia das Letras que está vendendo, mas a LPM também tem algumas obras dele. Esse aqui está dentro do 18, ele vem dentro do Além do Princípio do Prazer. Porque às vezes, assim, o Freud tem vários textos dentro de um só, para quem não sabe. E aqui dentro está a Psicologia de Grupo e Análise do Ego, que é um texto de 1921. Eu tinha pensado em fazer né, já que Freud leu ele, explicou, mas ia dar um caráter muito de aula e não é o foco do canal. E eu também não quero, não é que não queira, né? Eu evito trazer só o texto solto, porque é um canal de literatura. Então eu evito trazer um texto só de psicologia para explicar alguma coisa que possa estar acontecendo. Então por isso que eu pensei, não, deixa eu indicar para você um livro que você pode ler fácil, de mais fácil acesso eu diria que o do Freud, e aí depois, se você se interessar pelo tema, que está mais em voga do que nunca, aí você vai atrás do Freud, aí fica até mais fácil entender o texto do Freud. Porque eu disse que o Le Bon era conhecido, foi mais conhecido, inclusive pelos estudantes de psicologia, pelos psicólogos, através deste texto do Freud. Porque é um texto bem famoso dentro da Academia de Psicologia, e porque a gente só viu as citações do Le Bon através deste texto do Freud, em que ele explana a opinião dele e segue adiante em um sentido mais psicológico. Eu confesso, eu sou uma apaixonada pelo Freud, lá meu bonequinho lá atrás, eu gosto muito dele, é a linha que eu sigo, mas depois que você lê e relê várias vezes a obra, em diferentes momentos, eu pensei, gente, ele não é que ele não fala bem do Le Bon, não é isso. Mas ele dá um. Assim, fica claro quando ele está ironizando alguém, quando ele está satirizando alguém, quando ele está demonstrando respeito ou desprezo por alguém. Isso é clássico do Freud, por isso gosto da escrita dele. E eu senti um subjugamento, não da obra, porque ele deixa claro em aspas, ele aponta, mas dá um ar assim, só foi até aí, tá bom, amigo? Assim, palavras minhas, tá? Só foi até aí, amigo. Eu vou dar continuidade daqui, porque isso aí tão óbvio já tinham dito. Aí eu pensei, será que o Freud tá com inveja do Le Bon? Porque assim, se já tinham dito, por que ele não disse antes? Enfim, fiquei pensando, são críticas que eu gosto de fazer, mesmo para quem eu gosto muito, e não tinha este texto. Então, a época que eu li lá na faculdade, inclusive espero que os professores estejam dando ainda em psicologia social essa matéria, porque aqui a gente vai falar, e Freud era médico, tá, gente? E aí aqui tem um pós-fácil interessantíssimo, eu estou me alongando para só dar esse paralelo para quem é da área, aí já vou entrar aqui no livro. Aqui tem um pós-fácil muito interessante que, quando eu li, eu falei, nossa, ele era médico e sociólogo, eu achava que era só sociólogo, ou só médico, mas médico como o Freud, que exerceu sim a medicina. Não, o Le Bon, ele veio de uma classe média burguesa, tá escrito aqui atrás do pós-fácil, e ele fez um curso à época, ele fala que ele é médico, mas ele não era médico, não médico no sentido que a gente entende que o Freud fez. Embora ele tenha feito na Universidade de Paris, era um curso meio que de 2 anos só e ele nunca chegou a atuar, mas ele fazia questão de assinar como doutor em tudo que era canto, porque ele viveu muito da sua escrita. Enfim, e para naquela época escrever alguma coisa e ter um nível de
como é que ele fala aqui no pós-fácil, que eu não anotei isso, só quero dar essa introdução. Tem um caráter mais apelativo também para as grandes, não massas, mas as grandes, os não acadêmicos e ao mesmo tempo os acadêmicos, ele precisava ter um título. E Freud, diferente dele, era de fato médico, e os dois foram contemporâneos. O Le Bon, ele nasceu em... Tá aqui, assim, ó, que é um médico sociólogo, nasceu na França em 1841, estudou medicina na Universidade de Paris e morre em 1931. Freud nasceu em 1856, ele fez a Universidade de Viena, e ele morre em 1939. Então os dois eram, sim, contemporâneos. Pois bem, vamos agora ao Le Bon de fato. Isso é só um panorama da história dele, porque não sabíamos nada de nada. Esta é a minha edição de 2018 e eu só fui ler por agora. Eu comprei este livro há 1 ano e pouquinho, dei uma folheada, mas ler no sentido, ler mesmo. Até para ele abranger os não intelectuais, ou os não doutores, ele escreve de um jeito que você aí, que fala, nossa, eu tenho medo de ser confuso, de não entender, não. Então pode ir pelo Le Bon, não pegue a Psicologia das Massas, porque talvez até por isso, pelos títulos de fato, de verdade do Freud serem, ele ser reconhecido, enfim, e pai da psicanálise, ele já tem uma escrita muito bonita, é muito didático, é muito linear, mas fica aqui as alfinetadas para esse. E quando você vai pegar esse, você pensa, gente, assim, é como se fosse um texto de faculdade, um texto de escola, vamos colocar assim. Então dá para qualquer um de qualquer área ler este. Então como que este livro é dividido? E eu vou dar o tom que você vai ver assim, nossa, é fácil mesmo. Vou citar algumas passagens, porque é muito interessante, daria pra gente ficar horas e horas conversando. Até pensei em fazer uma live, mas eu falei, não, porque com tudo isso que está acontecendo, o mundo já está pegando fogo. Será mais, talvez para um canal literário, mais frutífero, eu pontuar este livro, mencionar do que ele se trata, você ir atrás e poder conversar e até se questionar. Então eu quero até que ele seja um vídeo curto. Pois bem, ele é dividido e eu vou te explicar as partes. E aí tem uma introdução que é muito interessante da ida do próprio Le Bon. O do autor, esse pós-fácil, ele foi muito feliz. Então assim, parabéns a Martins Fontes, que traduziu este livro pra gente em 2008. Era uma fase que daí eu não estava nessa temática. A minha edição é a terceira de 2018 e a terceira tiragem é de agora de 2022. Então você encontra muito fácil este livro. Pois bem, é um livro curto, gostoso de ler, fonte boa, tranquilinha, não te dá nada e tem uma sequência. Bom, enfim, ele escrevia para povãos passando de doutor, vamos colocar assim, por isso que a classe intelectual meio que rechaçou um pouco ele. Mas aqui é o que menos importa. Vamos a como é dividido. A gente tem dentro deste livro 3 livros, me separou assim, em 3 livros. Então o primeiro livro chama A Alma das Multidões, aí ele separa em capítulos, cujo primeiro eu já vou dar já o tom agora. Não, ó, capítulo 1, Características Gerais da Multidão, Lei Psicológica da Sua Unidade Mental, vou dar o tom com isso. Aí ele, dentro deste livro, continuando, capítulo 2, Sentimentos e Moralidade das Multidões. Capítulo 3, Ideias, Raciocínio e Imaginação das Multidões. Quando eu leio assim, parece que é muito técnico, né? Vocês vão ver que não é, fica aí comigo. E aí, capítulo 4, Formas Religiosas do que revestem todas as convicções das multidões. Beleza. Aí a gente vai para o segundo livro, As Opiniões e as Crenças das Multidões, que tem 1, 2, 3, 4 capítulos. Fatores longínquos das crenças e opiniões das multidões. Capítulo 2, Fatores imediatos das opiniões das multidões. Capítulo 3, Os condutores das multidões e seus meios de persuasão. Capítulo 4, Limites de variabilidade das crenças e das opiniões das multidões. E aí, por fim, o terceiro livro, que todos têm 5 capítulos. É isso, quase 5. 4 e 5, mas são extensos, mas bem divididos e um fazendo gancho com o outro. Então é uma leitura que você não quer parar de ler. Dá para você ler numa sentada só? Dá. Mas em vários momentos você vai ficar assim pensando, caramba, a gente está vivendo isso, porque foi escrito em 1889. 1889. Quer dizer, é um livro... que agora eu perdi, mas foi não, né? Ele nasceu em 1841, ele escreveu no finalzinho, não tinha virado ainda 1900. Então aqui tem muito, ele vai dar alguns exemplos da Revolução Francesa, da guerra, que inclusive ele foi como médico das guerras franco-prussianas. Ele dá esses exemplos e fala, não, mas então fica carregado? Não. No comparativo, quem está carregado aí daí está o Freud, que eu falei, nossa, perdi a mão do que é carregado ou não. Porque aqui eu fui perceber o quão realmente é
é bem teórico, bem explicativo, bem par e passo. Pois bem, então eu vou começar, com muitas delongas, mas já sei, a dar aqui os tons para vocês sentirem que não, dá para eu ler. E falei do último capítulo, que o último é super importante, tem uma parte que é só assim, as multidões eleitorais, que ele fala da página 165 a 175, é 10 páginas de uma riqueza, que você fala assim, como que o cara escreveu lá em 1900, e a gente está aqui em 2024, está acontecendo isso. Está acontecendo isso no Brasil, está acontecendo isso nos Estados Unidos, está acontecendo. Ele fala, inclusive, dos povos latinos, nós, explicando a diferença da individualização. Enfim, Freud vai mais para a análise do ego, na questão de analisar as multidões. E ele se atém ao indivíduo dentro da multidão. Mas, tá bom, com delongas mais já sem. Olha o que você vai encontrar aqui. E impossível não ler um livro desses dos dias de hoje, até para discutir, até para evitar cair em multidão, porque assim, o perigo está batendo na nossa porta. Eu acho que eu disse no livro do Solzhenitsyn, no vídeo do Solzhenitsyn, que eu, né, tô preocupada, né, enfim. Aqui acho que eu vou ler um trecho, daí eu só menciono alguma coisa que eu achar, assim, em relação ao que aconteceu ontem. Bom, aí, capítulo 1 começa na página 29, então você tem aqui um bom prefácio, um bom pós-fácil, e ele termina, só pra vocês terem uma ideia de quantas páginas tem esse livro, ele termina 192, só que é o livro teórico, prefácio e pós-fácil. Tá. Capítulo 1, características gerais das multidões, lei psicológica de sua unidade mental. Esse é o título. Aí ele já começando. Em sentido comum, a palavra multidão representa uma reunião de indivíduos quaisquer, independentemente de sua nacionalidade, sua profissão ou seu sexo, independentemente também dos acasos que os aproximam. É neste tom. Aí, ó, para dar um gostinho, aí ele explica. Eu não vou ficar fazendo parte do Freud, agora só vou falar de Le Bon. Aí eu vou separar aqui algumas características para vocês. Ó, na página 40, no ponto 1, tópico 1, impulsividade, instabilidade e irritabilidade das multidões. Aí ele coloca aqui, ó. Ele vai explicando, aí, por exemplo, ele termina aqui uma explicação que eu vou deixar para você ler. Aí ele coloca assim, ó, logo, nas multidões, nada nas multidões pode ser premeditado, são capazes de percorrer sucessivamente a gama de sentimentos mais contraditórios sob a influência das excitações do momento. Aí ele anda. A multidão não é somente impulsiva e instável, como o selvagem não admite obstáculo entre seu desejo e a realização deste desejo, ainda mais que o número lhe proporciona uma sensação de poder irresistível. Para o indivíduo na multidão, a noção de impossibilidade desaparece. O homem isolado reconhece que sozinho não pode incendiar um palácio, pilhar uma loja. Portanto, essa tentação não se lhe apresenta ao espírito. Ao fazer parte de uma multidão, toma consciência do poder que o número lhe confere e, diante da primeira sugestão, ele está na multidão, diante da primeira sugestão de assassinato e pilhagem, cederá imediatamente, coisas que sozinho ele não faz, que isso você vai encontrar lá no Freud. Então, se você quer entender o antes do que levou Freud a esse pensamento, tá aqui para afinal ele é sociólogo, Freud é psicanalista, e aí puxa para o individual nesta análise, porque que é mais difícil do que essa aqui observável. Mas enfim, só para você ver que dá para você ler sem a menor dificuldade. Não quero ficar lendo, porque eu quero explicar aqui um capítulo que eu acho que é muito importante. Muito. Tudo aqui é muito importante. Um vai levando a outra, você vai fazendo o correlato, enfim. Aqui eu achei bem interessante, na página já 106, aqui a razão. Ele coloca, né, que daí ele vai enumerando, ele vai fazendo várias numerações, ele faz uma distinção entre uma multidão heterogênea e uma homogênea, uma distinção, não com gráfico, mas ele põe com setinhas e tal, ele explica. E aqui fica de fora o que vai exatamente contra que a proposta do canal, que é a gente pensar, ou seja, fazer bom uso da nossa razão. Aqui fica que, neste tópico 4, a razão, aí ele elenca, né, não fala dele aqui, aspas, na enumeração dos fatores capazes de impressionar a alma das multidões, poderíamos nos dispensar de mencionar a razão, se não fosse preciso indicar o valor negativo da sua influência. E aí ele explica, né, desse jeito, fecha aspas, continua aspas ainda. Já mostramos, que aqui tudo ele já de fato explicou, que as multidões não são influenciáveis por raciocínios e só entendem grosseiras associações de ideias. Gente, atente a isso. Ó, zero razão, zero raciocínio. Uma multidão que só entende o quê? O que é grosseiro
e simples, né? Raciocínio grosseiro, simples, raso. Enfim, esse Valência vai falando, não é possível, mas é possível, é possível, é possível, e a gente está vendo, né, essas questões todas. Aí eu separei algumas frases alarmantes, mas vai nessa pegada, ele continua a explicação, ó. Os espíritos lógicos, habituados a estritos encadeamentos de raciocínios, não podem deixar de recorrer a esse modo de persuasão quando se dirigem às multidões, e a falta de efeito de seus argumentos sempre os surpreende. Um lógico escreveu: as usuais conclusões matemáticas fundadas no silogismo, isto é, em associações de identidade, são necessárias. A necessidade forçaria o assentimento até mesmo de uma massa inorgânica se ela fosse capaz de seguir associações de identidades. E aqui ele fala, que daí depois ele vai deixar para meio que Freud pega daqui para falar sobre a identificação. Enfim, não quero ficar fazendo esse contraposto, aqui foi impossível não terminar de ler e reler o texto do Freud. Bom, enfim, e aqui ele bate nessa questão, né? E por que me veio muito Solzhenitsyn também, que foi o meu último vídeo? Porque Solzhenitsyn abre o discurso dele em Harvard falando sobre a verdade, mas aqui para a massa, razão e verdade tanto faz. Que é que o que hoje em dia, detesto esses termos, mas o que hoje em dia, o que as pessoas estão fazendo, seja em rede social ou, enfim, acho que rede social, a lacração, a fala, me veio muitas essas frases de efeito que você, nossa, escuta, ou, se você está em multidão, aquilo está tomando uma proporção maior do que se você está sozinho. Mas aí eu te pergunto, hoje em dia, quem que de fato está sozinho? Sozinho, eu estou me referindo a você com seus pensamentos, a você com as suas leituras interpretativas, no sentido de li, entendi, concordo, discordo, sendo que até a rapidez e a facilidade com que chega, não, impossível não falar do lamentável episódio que aconteceu com o Trump, e ainda bem que essa tentativa de assassinato foi extremamente mal sucedida. Aí você vai falar, não, Samantha, ainda bem nada, eu nem gosto dele. Não, não é questão de gostar dele, eu não gostar dele. O perigo que isso ia causar. E aí eu tava, foi engraçado, assim, né, engraçado, triste, mas uma coincidência que eu tava assistindo, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, foi logo quando se deu a notícia. E é impossível não trazer isso pra cá, porque a gente tá falando de massas também. E pior, no sentido de que justamente por as massas estarem sendo mobilizadas, seja vermelho, seja azul, seja que cor você quiser, seja nos Estados Unidos, seja aqui, o perigo iminente que a gente está enquanto população do mundo. De fato, eu dei graças a Deus, nossa, ainda bem que só foi só isso. E agora a gente entra numa narrativa, e até pelo menos a hora que eu comecei a gravar agora, de as pessoas quererem muito, mas vamos lá, mas incentiva a arma, e aí começa com essas frases curtas de efeito, que são replicadas e reproduzidas, e aí vai para redinha de dancinha, e aí vai para aí foto daqui que circula, foto de lá, gente maldizendo, mas aí que tá, se você já tá aqui no meio da massa, da multidão, se você é na multidão, a massa ela é amórfica, você é só mais um número, você pode, enfim, tantas coisas, mas é no sentido de quão difícil está para as pessoas pararem e pensarem e fazerem analogias e pensamentos reais, concretos e saírem de narrativas. Os jornais estão terríveis, de modo geral. De modo geral. Falar em polarização é terrível, mas dá para ver aqui, até pela era que escreveu, e eu disse também no discurso do Solzhenitsyn, no vídeo que eu menciono no discurso dele, a questão de quanto que as pessoas não estão parando para pensar, para observar o quão cíclico é a vida. Então a gente está, eu vejo assim com um futuro muito sombrio, não vou mentir para vocês, se as coisas continuarem como estão. Mas o que tá, a gente está arrumando para que lado? Se tudo está dando indícios de que a gente não vai daqui para frente melhorar, a gente vai daqui para trás se acentuar nesses gestos, nesses atentados, em uma escala que, enfim, até aqui não quero pular para a psicologia, mas numa escala talvez nunca antes vista por nós. E por nós no sentido, parece assim, né, quando algo já aconteceu há muito tempo, já está muito distante, a Revolução Francesa já foi há muito tempo, a Revolução sei das quantas, e agora com indivíduos ainda tão frágeis, né, eu fui fazer uma pesquisa e nós ainda brasileiros, a gente também recebe com delay as informações, porque eu cheguei num ponto de irritação que eu fui ver pela Fox americana, pelo ABC, NBC, todos
aqui no Brasil ainda estavam dando ainda um possível suspeito que nem tinha o enquadre parecido com o que foi morto pelo governo secreto, enfim, pela segurança. E aí, lá nos Estados Unidos já tinham descoberto o nome o nome de um cara que assim, eu vou me ater só a idade dele, né, 20 anos, eu que martelo tanto aqui a questão da geração Z, ótimo, ele é um ótimo exemplo da geração Z, porque se ele tem 20 anos, e aí eu vi, não sei se aqui já no Brasil já estão soltando os vídeos da formatura dele, enfim, você vai falar, então, um cara normal explica, então, por isso também eu quis fazer esse vídeo, não dá pra gente explicar, se não tem isso é porque isso, você tem que ler isso, você tem que ler um pouco mais e entender o panorama geral. Não dá para não explicar? Dá para entender o que acontece para talvez levar um indivíduo daquele jeito, mas seria levando de qualquer psicólogo fazer qualquer análise baseada na idade numa foto. Não tem como. Mas eu estava aqui pensando, né, o 20 anos me marca por quê? Porque eu ouvi, mas tinha cara de normal, tem cara, li em alguns comentários de alguns outros canais, o que é a cara de alguém não normal? Alguém está literalmente babando? Se for esse o conceito, esta definição, a gente conversa a partir disso. Senão fica muito difícil a gente falar o que é normal, o que não é normal. Não tem isso. Eu não vou entrar aqui a curto prazo, né, que eu vejo assim, tem muito cientista político falando, e eu não vou falar do conhecimento deles ou não, mas muito o que vai acontecer nas próximas eleições presidenciais. Gente, o que vai acontecer, a eleição presidencial dos Estados Unidos acomete a nós todos, de novo. Não é só nós, Brasil, que as coisas meio que tendem a serem repetidas, né, ou serem muito similares em vários modos, mas porque é mundo, né? Esta pessoa que fez isso, Tomás, não é o nome dele? Tomás. Não vou falar que não tinha percepção, não sei, não conheci, não avaliei, não tenho nenhuma informação que todo mundo não tenha, mas no sentido de geração Z, de intencional ou não, sendo doente ou não, sendo filiado ao partido ou não, a proporção que isso poderia tomar. E aí não é só em escala das próximas eleições, é em escala assim um negócio desse, com essas multidões super inflamadas. Morre um ex-presidente, um candidato nessas eleições, como que a multidão ficaria? É isso que leva para se questionar. Como esta multidão ficaria? Como isso reagiria? Aqui chegamos tão próximo, os Estados Unidos chegou tão próximo a uma nova guerra de secessão, guerra civil americana deles, por quaisquer motivos, que não estamos falando de quaisquer motivos, a gente está falando de ideologia, a gente está falando de pessoas e de pessoas que manipulam a informação para inflar e para que outros tenham possam cometer essas barbaridades. E numa visão um pouco maior, mais política, a quem interessaria hoje uma guerra civil nos Estados Unidos? Se enfraquecer os Estados Unidos, qual é a consequência disso para todo o resto do globo, que já está muito dividido, que a gente já tem aliança Rússia-China, que a gente já tem... Olha, eu fiquei feliz que logo o presidente nosso fez alguma declaração pesarosa e pelo outro lado o Biden também ter feito uma pesarosa que tinha acontecido e todo mundo ter se mobilizado rápido, porque isso pode mudar muito rápido. Para mim a gente está numa era de multidões novas, não no perfil que ele se mantém, mesmo um século depois de escrito, mas muito nova no poderio de alcance. Então, eu estava vendo a Fox na mesma hora. Então, assim, né, a gente está aqui no Brasil, tá todo mundo vendo, tá todo mundo falando o que pensa. Não sou contra a censura, acho legal, todo mundo fala o que pensa, mas está todo mundo replicando, reproduzindo. Aí você tem gente piadista no meio, gente sarrista no meio, gente falando sério no meio, gente se aproveitando da situação no meio. E eu me pergunto quantas pessoas estão parando pra, de fato, ler. Porque eu tenho certeza que se eu abrisse um canal só cômico, eu teria com muitos inscritos, com muitos seguidores. Agora, quando você se propõe a fazer um canal de apresentar livros, de incentivar a leitura, quantos querem? Aqui meu percentual de geração Z é quase zero. Nós somos 35 mais. Todo mundo que está inscrito aqui, mais de 60% de nós todos tem mais de 35 anos. Quer dizer que já deixou essa geração Z há muito tempo, nem tem.
Então, assim, é muito preocupante nesse aspecto, enfim, que eu não vejo as pessoas pensando nisso, eu não vejo as pessoas se pautando por ideias, mesmo o Freud que tenha não criticado, mas dado continuidade, pois bem, ele leu este texto para poder falar. Mesmo que depois falasse mal, você não ia ver essas lacrações, essas frases de efeito, que elas só são legais para quem tem um mínimo de entendimento. Então, quando alguém fala, é padre de festa junina, legal com muitas aspas, você está assistindo debate, está alívio cômico ali no meio, mas é tão legal assim, quando a gente toma outras proporções com candidatos que as pessoas estão seguindo estes líderes, e a gente não está falando de uma, duas, três pessoas, e a gente não está falando nem de um período de tempo, que é que nem Freud conseguiu ir além disso. A gente está falando de alguns anos que estão se arrastando. Vale muito essa reflexão, gente, vale muito essa reflexão. Enfim, aí a gente volta aqui, né, como eu disse, o livro são 3 partes, vou só ler alguns tonzinhos para você. E vai cair aqui no que eu estava falando, baseado em tudo isso que eu estou imersa esse final de semana nisso, ó. Dentro do livro, do capítulo 2, página 116. Os meios de ação dos líderes, a afirmação, a repetição e o contágio. Atente para isso. E aqui, ó, aspas aí que eu vou falar no Lebon mesmo. Eles recorrem principalmente aos 3 procedimentos: a afirmação, a repetição e o contágio. Sua ação é bastante lenta, mas os efeitos são duradouros. A afirmação pura e simples, livre de todo o raciocínio e de toda a prova, constitui um meio garantido de fazer uma ideia penetrar no espírito das multidões. Quanto mais concisa, desprovida de provas e de demonstração for a afirmação, mais autoridade ela terá. Ou seja, quanto zero informação de verdade, quanto mais, né, aqui ó, a sua ação é lenta, mas os efeitos são duradouros, beleza. Olha que eu estava aqui pensando, né? Afirmação pura e simples, livre de qualquer raciocínio, quer dizer, livre de qualquer juízo, livre de qualquer interpretação. Falaram o quê? Por isso que eu não sou contra, por isso que eu sou contra, não sou a favor de nenhum tipo de censura, deixar as pessoas, cada um falar a abobrinha que quiser, porque nessa questão manipulável, eu já trouxe aqui em algum outro momento de vídeo, essa questão das pessoas, do governo toda hora tá tentando enfiar um pele na gente de censura disso, porque as pessoas estão fazendo fake news. Gente, que pessoas, né? Porque assim, o jornalismo também tá sofrível. Eu sou de uma época em que o pessoal assim, levava a sério a questão do jornalismo, ou não, enfim, fica aí para você as suas próprias conclusões. Mas aqui, se é desnecessário ter razão, se é desnecessário ter lógica, basta só ser aquele fulaninho, ou basta só ser daquele partido, o resto tanto faz. E aqui, quanto mais desprovida de provas e de demonstração for a afirmação, mais autoridade ela terá. Então, para que falar a verdade? Então, pode se prometer a picanha que for, porque a pessoa vai gritar que vai comer. Vamos mais. E isso eu já estou assim, trazendo para as nossas eleições também municipais. Em que sentido? Eu já assisti dois candidatos, entrevista inteira. Eu recomendo que você assiste todos, até me dando gastura daquele que eu não gosto, eu estou lá ouvindo e vendo. Você consegue ver tudo, ou se você for ler o do Freud, se você tiver Psicologia das Massas, se você estiver gostando desse vídeo, depois eu faço sua recensão daquele. Como tudo é feito, como o script é levado à risca. Vou prometer isso, gente, não dá para acreditar em promessa nenhuma. Só que tem muita gente que nem está aí mais para as promessas, tem muita gente que não está nem aí mais para... só quem se não é aquele, pode ver. O que importa, na verdade, é a taxa de rejeição dos candidatos. Porque quanto maior a rejeição, é que a pessoa não vai votar naquela pessoa de jeito nenhum, vota qualquer um menos naquela. As pessoas também não se atentem a isso, não se atentam a isso, e não é por culpa das pessoas, é porque você tem que cavar a informação. Você vai cavar onde? Na rede social? Não! É por isso que eu sempre bato na tecla, livro, porque o livro pelo menos você pode, não vou falar rabiscar, ler, sentir o cheiro novo, não é isso, gente, eu gosto também, mas é uma questão de como que eu vou pegar aqui um livro hoje de não ficção, é técnico, mas você vê, qualquer um é acessível, e trazer para nossa literatura brasileira, estrangeira, clássica, não importa. Mas se a gente não faz essas correlações, de que vale então a leitura? Nada, né? Assim, tá ali 50 mil livros no ano, tá, e daí? O que você fez com essa informação? Com essa informação, como que você agregou ao seu conhecimento? E aí quando um candidato falando de São Paulo, mais bem preparado, que tem uma mínima noção disso que eu estou falando, se apresenta, é rechaçado pelos outros e está usando de uma maestria muito grande para conduzir as respostas, está aqui.
mais de 100 anos, há mais de um século já se falava isso. Quem é inteligente saca e usa, quem é esperto também saca e usa. E aí a massa, você que está defendendo cegamente o A, o B, o C, o D, por isso que aqui eu me coloco, não vou polarizar esse canal, vou trazer fatos, mas não vou, olha só, aqueles não sei o que, aqueles outros sei lá que outro, não vou, já está assim, para mim o mundo já está assim, isso de pegar fogo. Se alguém acender um fósforo e jogar, já tudo incendiado. Para que a gente vai fazer mais isso? Tem-se todas as explicações? Tem, mas vamos voltar aqui no Le Bon, enfim. Aí então ele coloca, né? Então a gente precisa ter a afirmação, a repetição e o contágio. Então você afirma qualquer groselha sem menor fundamento. Aliás, quanto menos fundamento tiver, menos razão tiver, mais a chance dela se propagar. É isso, a repetição. Repetir. Que hoje, diferentemente desta época, dá para se repetir muito mais rápido. Porque olha quantas redes sociais tem. E aí desta repetição, e nas próprias falas dos mesmos, de sempre, que falam sempre o quê? As mesmas coisas. Mas a repetição pega, gruda, igual música ruim, sabe? Tipo várias músicas ruins, enfim, aquela música chiclete que fica na sua cabeça, é isso. E aí o contágio, e acaba que o quê? Um indivíduo na multidão, ele contagia, a multidão ela contagia, que é o que ele também coloca aqui durante os capítulos anteriores, que você sozinho não faz nada, mas em multidão, pela quantidade, foi até o trechinho que eu li, pela quantidade, pelo número, você se sente mais seguro de fazer uma pilhagem, fazer um assassinato, aqui está inflamado. Agora não vou falar, porque não sei se foi lá no Freud ou se foi aqui. Acho que aqui também tem, o Freud também concordou. A questão de que a razão, então, por não existir, é nivelado por baixo o pensamento, por baixo pela média daquela massa de população. Então aqui um médico e um proletariado, acho que é isso que ele usa, dá na mesma. Dá na mesma. Um ser mais inteligente que outro, se você está na massa, volta naquela história. Enfim. Bom, eu já dei este tom também. E aí tem um capítulo aqui, gente, que não dá para vocês deixarem de ler, não, que eu já separei que não dá para deixarem de ler, que é a parte daí ele fala das multidões criminosas, tem uma extensa análise e observação, aí ele fala do tribunal do júri, ele vai dando vários exemplos, aqui, mas você não pode deixar de ler o capítulo 4 do último livro, que são as 10 páginas, as multidões eleitorais. Acho que eu até dobrei um trechinho para ler para vocês. Que é exatamente isso que a gente está vendo. Olha lá, ó. Vou ler, aspas, Le Bon. As multidões eleitorais, isto é, a coletividade convocada a eleger os titulares de certas funções, são multidões heterogêneas, mas como atuam apenas sobre um único ponto determinado, escolher entre diversos candidatos, nelas se observam somente algumas das características precedentemente descritas, aqui no início do livro. As principais são fraca aptidão para o raciocínio. Se você é da multidão, vê se você é da massa, acho que você está aqui, não é, mas enfim. Fraca aptidão para o raciocínio, ausência de espírito crítico, irritabilidade, credulidade e simplismo. Ou seja, se você tem uma fraca aptidão para o raciocínio, se você não pensa, se você só fica em rede social, que é o que eu estou falando, você já não pensa. Se você não lê um texto, e hoje em dia a geração Z, eu volto lá no de 20 anos, se não lê, se é só informação e frase curta, você já não tem aptidão para fazer um critério que aí vem na próxima, né? Você já não tem, você tem a ausência do espírito crítico, você já não tem critérios. Você não lê com um olhar crítico, um raciocínio crítico sobre aquilo que você está lendo e recebendo. Não, você já passou aqui também por isso. E aí, se você é irritável, que hoje em dia não está nada difícil, principalmente em São Paulo, a pessoa se irritável, hoje em dia as pessoas se irritam no trânsito, se irritam porque a comida não chegou, que pediu no iFood, está atrasado, vai por aí. Então, irritabilidade está meio que geral, não é nota de corte para ninguém. Credulidade e simplismo. Se você crê em qualquer coisa e não se questiona, porque para você crer em qualquer coisa sem antes debater esta coisa, você tem que ter zero espírito crítico, então você é um crédulo. E ser simples, ser simplista, na verdade, né? Não ser uma pessoa simples, é ter um raciocínio simplista, porque nem precisa de ter lógica. Então, quanto mais simples, mais enxuto for, melhor. Então, se você tiver isso, você já faz parte de uma multidão eleitoral. Aí ele continua. Descobre-se também nas suas decisões a influência dos líderes e a presença dos fatores precedentemente enumerados. Afirmações, repetição, prestígio e contágio.
Investiguemos como são seduzidas. A partir dos procedimentos mais bem-sucedidos, deduziremos claramente sua psicologia. A primeira qualidade que o candidato deve possuir é o prestígio. O prestígio pessoal só pode ser substituído pelo da fortuna. Aqui, mais ou menos, para os dias atuais, em que? Porque, como a gente já está no crivo de moral e ética, isso também é bem debatido, que prestígio aqui que ele está falando lá nos anos... Era você ter um caráter idôneo, ser ileso de qualquer... Enfim, aí lê, você faz suas próprias análises, porque é nesse sentido, né? Enfim. Então, aí a gente continua. Então, se o candidato tiver um prestígio pessoal, ok, mas se ele não tiver isso, se ele tiver uma boa fortuna, tá bom. O talento, o próprio gênio não são elementos de sucesso. Ou seja, para um líder de uma multidão ser líder, não precisa ter talento. Olha que triste, não precisa ter talento, não precisa ter um gênio, não precisa ser especialista em algo, não precisa. Porque se você tiver um prestígio para ele, seja pessoal, ou seja, você já está meio caminhado para você ser um líder. Enfim, aspas de novo, essa necessidade de um candidato de revestir de prestígio e poder, por conseguinte, se impor sem discussão é capital. Aí continua. Se os eleitores compostos, sobretudo os de operários e camponeses, tão raramente escolhem um dos seus para representá-los, é porque as personalidades oriundas de suas fileiras não têm para eles nenhum prestígio. Nomeiam um semelhante apenas por razões acessórias. Por exemplo, contrariar um homem eminente, um patrão poderoso, na dependência do qual o eleitor se encontra diariamente e em relação ao qual passa a ter assim a ilusão de tornar-se o senhor por um instante. Sim e não, Freud vai mais ao longo, e sim e não também no caso brasileiro, se a gente analisar bem onde que é o curral eleitoral do presidente Lula e como que essas pessoas votam mais por identificação, que Freud foi mais a fundo ali. Mas aqui ele não está também de todo errado, tá? Enfim. Aqui, ó, a posse do prestígio não é suficiente para assegurar o sucesso do candidato. O eleitor quer que adulem suas ambições e vaidades. Um eleitor de multidão. Deus, vamos lá. Presta atenção, gente. Se quiser fazer um recorte deste pedaço, pois faça. O eleitor quer que adulem suas ambições e vaidades, o candidato deve cobri-lo de extravagantes bajulações, não hesitar em fazer-lhe as mais fantásticas promessas. Diante dos operários, nunca é demais injuriar e difamar os patrões. Quanto ao adversário, se procurará esmagá-lo, estabelecendo por afirmação, repetição e contágio que ele é o último dos canalhas e que ninguém ignora que cometeu vários crimes. Sem, evidentemente, buscar nada que se pareça com uma prova. Se o adversário conhece mal a psicologia das multidões, tentará se justificar com argumentos, em vez de simplesmente responder às afirmações caluniosas com outras afirmações igualmente caluniosas. Desse modo, não terá nenhuma chance de vencer. E é por isso que você que está aí do lado não sabe quando o candidato responde com outra pergunta. Faz uma pergunta, o candidato responde com outra pergunta, ele está usando disso. Só que, aqui ele já bem disse. Por quê, né? Se você não responde com outra pergunta... aqui o candidato que não souber isso, que é o adversário, conhece mal a psicologia das multidões, tentará justificar com argumentos, porque você vai tentar puxar para a lógica, vai tentar puxar para a razão. Não funciona. E eu, enquanto participante de 4 eleições, realmente não funcionou, porque toda vez que eu tentei provar por lógica a importância da castração dos animais, Arthur ainda não é castrado, será para a gente reduzir a população dos animais de rua por hábito. Não, é sempre, mas coitado, mas o bicho não sofre, mas pode, mas só fêmea, mas macho não. Ou que eu tentava justificar, mas os que estão aí, que você vai votar de novo nos mesmos, já estão aí há 40 anos. Então lá, vocês já estavam, não fizeram nada, me dá uma chance? Nada. Então, assim, eu comprovei na pele, né? Tentando cargos legislativos, enfim. Mas há cargos executivos, como prefeito, esse ano que a gente vai ouvir falar bastante, ou a presidência, é isso aqui. Então, não se espante. É até sinal de que, pelo menos, é inteligente, porque se dá o trabalho de ler. Mas também pode ser entendido, como eu já disse aqui no começo do vídeo, como esperto, né? Porque assim, me deu trabalho, mas também estou sendo esperto, porque eu estou manipulando. Então, se você não está imune a ser manipulável, não se deixe manipular. Samanta, como isso? Lendo, tendo um pensamento, um viés crítico. E é por isso que eu quis abrir um canal literário. E larguei da política em 2018, na minha última campanha. E por isso que eu bato nessa tecla. Leia, leia. Como? Isso é óbvio para mim, que estou lendo. Mas quando a gente não lê, não tem uma bagagem para discutir, entra.
E as pessoas estão cada vez mais rasas, sim, com o advento das redes sociais como um todo, que é curto. Outro dia eu fui clicar não sei o que para ler, Google tava lá, tempo de leitura estimado 2 minutos, como assim? Aí um amigo meu me explicou, não, que hoje em dia as pessoas já olham mais ou menos o tempo de... não vou trazer com nostalgismo o Facebook, mas muitos anos as pessoas até liam textão do Facebook, hoje em dia se você escrever um parágrafo as pessoas já não leem mais. É curioso, né, isso. E não à toa redes como Instagram, né, o instante, ali, a foto, é o momento, é agora, esse rolar pra cima, subir, subir, passar, 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 já vi, já vi, já vi. Tá só consumindo um conteúdo de informação, mas de fato você tá fazendo o quê, né, com essa informação toda? Nada. E aí aqui então a gente tem isso. Aí é que eu pós-fácil. Mas eu separei essa parte, ela é muito interessante, não queria que ficasse caráter de aula mesmo, por isso que eu não decidi me atentar em nenhum e dar um apanhadão geral, que aqui nos últimos minutos, o resumo do resumo ele explica como a massa funciona. Não só pelos tópicos que eu li no início deste vídeo, mas pela questão. Mas pela questão de não é como a gente pode evitar. Aqui tem exemplos históricos riquíssimos, ele dá vários exemplos e ainda ele deixa claro que pode outros exemplos serem dados e pode de fato mesmo serem. A gente tem aqui também um material para pensar, né? Esse livro fez muito sucesso, foi muito publicado lá atrás, depois nada, e aqui no Brasil, né, chegou em 2008, lá logo se esgotou, e aí em 2018 retomaram. Quer dizer, a gente tem já as coisas com muito atraso, a gente já tem uma tendência a não gostar de ler por sermos um país tropical como um todo. Então é muito fácil para alguém, seja bom, mas geralmente mal intencionado, é que tem a questão também do que é bom e o que é mal, tomar o poder. Aqui ele fala dos aplausos quando alguém está falando, mesmo sem nexo, sem coerência, e dos perigos disso. A gente tem a questão disso, né, de ser raso, promete o que você quiser, porque quem também que não promete não ganha. E aqui ele deixa aqui em alguma parte, né, gente, que agora não vou ficar lendo tudo, mas essa questão do quanto mais absurda, quanto mais improvável, quanto mais impossível for, nossa, sacia o ego da multidão, não, vai dar aquilo pra gente, e ninguém volta depois para criticar. Então hoje vai reduzindo aqui para, eu já fui bastante nos Estados Unidos no meio do vídeo, para a nossa condição, é aquela coisa, mas tá vendo agora, faz o L, faz o L, não faz o L, não, mas ele é bom, mas ele não é bom. Depende de que lado da multidão você está. Mas pior do que isso, não é de que lado da multidão você está. É assim, você está sendo multidão. Porque daí a gente perde a nossa individualidade. E aí não tem como, né? Nem separei, porque eu já cansei de mostrar esse livro, que o Cântico, da Ayn Rand, que faz uma ode ao eu, ao individualismo, à pessoa. Porque quando se mistura, quando vira massa, bolo, literalmente embola tudo e aí a gente vê o que vê. E aí, enfim, não vou fazer mais conjecturas do que eu acho que aconteceu, porque são muitas coisas, né? Quem está muito para achar alguma coisa, mas pelo menos se você lê isso, se você lê um outro texto, olha, você sabe daquilo, outro. Eu adoro quando me deixam aqui, olha, tem um link de tal vídeo, nossa, eu sempre vou, vejo, assisto os comentários, isso que acho que para mim sempre no começo falava, vai, conversa de boteco, enfim, porque é muito raso, mas é assim que as coisas estão, né? Então, para onde que vamos rumar? Eu penso que talvez os poucos, né, fora desta bolha, talvez se conseguir conversar com uma outra, 2, 3, 4, algumas poucas pessoas, ou o canal me dê essa possibilidade de, através dos livros, poder fazer minhas pontuações, a gente poder agregar valor aos nossos pensamentos e entender o que está acontecendo, independente se eu gosto de áudio, ou de ser, trazer os conceitos de ética, de moral, de justiça, como eles de fato são, que aqui, para casos de hoje, 2024, muitos se perderam. Né? Se a gente analisar um livro do século XX para agora, a situação nossa do primeiro quarto de século já desta década, de 2024, desse século, 24 anos, quase 25, olha como que a gente está arrumando para territórios, enfim, sombrios. É o que eu acho, é o que eu penso. Eu acredito que essa leitura é de mais valia para todo mundo, para estudantes de ciências sociais em geral, de psicologia não deixem de ler, quisera eu lá na minha faculdade, quando eu entrei em 99, tivesse já esse livro, poder ler, não.
Fiquei só com a palavra do Freud. É bom, mas até os nossos mestres a gente tem que confrontar também, né? Tá certo, não tá? Como que eu adequo, dá para adequar? Agora eu entendi a pirraça dele, porque ele é médico, outro não é. Enfim, tudo isso é questão de, não deixo de gostar, mas aqui tem isso. O mal hoje é a gente não tá tendo filtro para nada, né? A informação só tá... Geração Z, vou falar de novo, é a que tá com o QI mais baixo de toda a história, é a geração que menos lê, é a geração que menos tudo. Então, e é essa geração que tá aí, né, gente? Enfim, ficou já longo esse vídeo, queria que ficasse mais curto, mas tá aí. Boas leituras, dica de leitura, Gustavo Le Bon. Na verdade é Charles Marie, o nome dele completo tem, mas ele é conhecido como Le Bon. Tá aí, Psicologia das Multidões. Até os próximos vídeos aqui do canal, O Cão que Lê.